Bom dia a todos, bem-vindos a mais um webinar da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Como sempre, trazendo temas relevantes, principalmente nesse período de pandemia, temas que são ligados a esse momento extraordinário que estamos vivendo. Hoje vamos falar sobre um tema que é muito importante e que sempre é visto como uma das grandes saídas para o problema do acesso à justiça, da dificuldade que nós temos para acessar soluções para os conflitos de interesse, que é o tema da mediação. E hoje nós vamos falar sobre esse tema ligado a uma obra que está sendo lançada, muito importante. Vamos falar sobre mediação, medo e esperança. E para falar sobre esse tema muito importante, nós temos aqui, como sempre, aquele que, a meu ver, é o papa do assunto da mediação, meu amigo querido, Dr. César Felipe Cury, que é desembargador, presidente do Fórum Permanente de Medidas Adequadas da Resolução de Conflitos da EMERGE e do NUPEMEC. Vamos ter também a palestra do Dr. Juan Carlos Vezula, mediador, IMAP, doutora Paula Calainho, que é consultora e mediadora e que está aqui falando para nós de além-mar, está fora aqui do Brasil. E vamos ter também aqui no encerramento a doutora Márcia Maria Ferreira Calainho, uma amiga querida também, que veio de Portugal, né, antes de começar essa loucura dessa pandemia, para ficar aqui confinada conosco, né? Que é juiz aposentado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e mediadora. E vai ter o lançamento aqui do livro, né? Mediação, Medo e Esperança. Então, quero desejar a todos um excelente webinar. Eu vou passar imediatamente a palavra ao Dr. César Felipe Cury. Lembrando a todos que queiram fazer perguntas, que mandem as suas perguntas, coloquem dentro do campo específico sobre perguntas e respostas, que elas serão, ao final, respondidas pelos presentes. Meu querido doutor César Felipe Cury, tem a palavra. Obrigado, André. É um prazer estar aqui novamente com você, na EMERGE, nossa escola, um lugar em que a gente se sente sempre muito acolhido, um ambiente de troca de ideias, de muita informação, de muito aprendizado, um ambiente acadêmico de excelência. E eu quero aqui de público, mais uma vez, reconhecer a maestria do seu trabalho e o engrandecimento da nossa escola, não apenas para os magistrados, mas para toda a sociedade. É incrível o trabalho que a Escola da Magistratura tem feito aí nos últimos anos e principalmente no último ano e meio, sob a sua direção, trazendo para dentro da EMERGE e espelhando isso para a sociedade, pessoas relevantes em todos os cenários do conhecimento, daqueles que são pertinentes, com muito sentido de oportunidade, questões da literatura, da política, da sociologia, das ciências sociais de um modo geral, da arte, da psicologia, da antropologia e, claro, do direito. Então, a Escola da Magistratura se consolida não como um celeiro de cultura jurídica, mas como um celeiro de cultura universal e não apenas entrópica, não apenas para dentro, mas reflexiva, para fora. E esse intercâmbio, André, tem feito muito pela própria comunidade jurídica, na medida em que amplia a percepção para além dos nossos códigos e das nossas leis, num sentido de transversalidade e de interdisciplinariedade e de multicultura, na medida em que a gente pode, então, dialogar com todos esses setores, né? Lá no nosso Fórum Permanente de Práticas Restaurativas e de Mediação, a gente já tem aí um microcosmo disso, porque a mediação, ela por essência, ela é transversal, né? Ela permeia. Primeiro, talvez ela seja a união de vários saberes, de várias ciências, né? De várias práticas e de várias tradições, conformando uma nova área do saber, né? um novo campo teórico e filosófico. Mas é, por excelência, transversal e dialoga desde a psicologia, da pedagogia, da antropologia, das ciências sociais de um modo geral e, claro, com o direito, principalmente aqui no nosso Brasil. Então, fica aí meu registro, além da minha amizade, meu carinho e minha admiração, do seu excelente trabalho na Escola da Magistratura. Quero estender isso à nossa equipe, tá? Equipe técnica da Escola da Magistratura,
representada aqui pela nossa Soninha. Queria cumprimentar também os nossos amigos aqui, companheiros de mesa nesse evento virtual, a minha colega e amiga Márcia Calaim, professora, autora, coordenadora do livro, a Paula, que é idealizadora, responsável pela concepção e materialização desse livro tão interessante, e o querido Vezula, que é o mestre dos métodos consensuais, da mediação, e com quem a gente sempre aprende muito. É um profícuo e crítico pensador das relações humanas, muito bem traduzidas nas suas publicações, principalmente nas suas palestras, que é sempre um prazer assistir. Então, é muito bom compartilhar com todos vocês aqui e dividir com esse público que nos acompanha. Eu não vejo lugar melhor para fazer o lançamento desse livro, André, aqui na Escola da Magistratura. De uma certa forma, a gente pode dizer que, pelo menos, alguma parte da sua genética está aqui na nossa escola. Tem muita coisa de reflexão que está no livro. O livro é primoroso, que conta com autores sensacionais, mas a gente identifica uma parte da genética desse livro aqui em debates aqui na Escola da Magistratura. Isso nos deixa, de certa forma, satisfeitos, porque é uma espécie de uma materialização, uma concretização daquilo que a gente vê, o que mostra que nós estamos num caminho bom. O livro ele é reflexivo no sentido de que mostra que nós estamos num caminho bom. Principalmente reflexivo para nós, profissionais do direito, para nós que estamos acostumados e fomos forjados numa escola positivista, numa escola instrumentalista, numa escola formalista, né, do direito, e de difícil libertação, de difícil transcendência, porque são culturas muito arraigadas, e culturas que são, digamos assim, voltadas para si mesmo. Embora o direito, nós vivamos num Estado democrático de direito, e o direito permeie todas as relações sociais, o profissional do direito, que costuma se intitular um operador do direito, e o operador do direito já revela muito. O operador é aquele que opera e muitas vezes não tem o sentido crítico do que faz, é mais mecanicista do que outra coisa. Esse profissional do direito se acostumou a voltar seus olhos para um material de trabalho que, apesar de transcendente, é encarado a partir de uma visão muito superficial, que são as leis, os precedentes, né? E a história dos fatos que estão nos autos, que está nos autos. Então, o juiz se acostuma, o profissional do direito se acostuma, como modelo, como modo de trabalho, a se limitar entre a Constituição e a lei, e os precedentes judiciais e o que está nos autos. E isso, sob a avalanche de processos que a gente recebe, acaba se apresentando na prática de uma forma assemelhada a uma racionalidade industrial. Isso você vai me entender. Porque a urgência com que nós temos que decidir tantas e tantas matérias diferentes, sempre tendo como fonte principal a Constituição e as leis de um lado e os precedentes de outro, acabam limitando a nossa cognição, a nossa percepção dos fatos a partir de um universo muito limitado, considerando que nós fomos forjados numa cultura positivista e instrumentalista. E quando nós chegamos no ambiente acadêmico, em que vicejam outras ideias que subvertem conceitos muito arraigados, é como se tirasse um véu dos nossos olhos, permitindo enxergar novos horizontes para além do direito, mas que permeiam os conflitos da sociedade que nos são entregues para, como juízes, decidirmos nos processos judiciais. E essa visão hoje em dia, e aqui vai um registro enfático e uma homenagem
pelos 5 anos da Lei de Mediação, a Lei de Mediação de 2015, a Lei 13.140 aqui no nosso país. Ela completa 5 anos agora, este ano, e vai aqui o meu registro especial ao ministro Luiz Felipe Salomão, que presidiu a comissão que elaborou o anteprojeto de lei, um anteprojeto de uma lei rigorosa, rica, avançada, e que consolidou no nosso país uma nova metodologia, uma nova filosofia, um novo campo da filosofia e da teoria, capaz de tratar os conflitos de uma forma diferente da que tradicionalmente nós vínhamos tratando e temos tratado, que é por meio do processo judicial e da jurisdição. A mediação, então, e os métodos consensuais, de um modo geral, eles rompem uma tradição, eles subvertem um paradigma e apresentam formas diferentes de solução dos conflitos da sociedade. E chegam, André, num momento extremamente importante, o Vesula certamente vai passar por isso, chegam num momento muito importante para a nossa sociedade. Uma sociedade extremamente dividida em setores, em nichos, em tribos, né? Como diria o Vargas Llosa, uma sociedade dividida em tribos, em que o ambiente de hostilidade, de conflitualidade, de conflituosidade, começa a se exaspera a tal ponto que começa a causar preocupações estruturais, institucionais, né? Ampliando a perda de entretecimento social e ampliando a falta de coesão social, de modo em que a sociedade se coloca em polos opostos e hostis, com perda daquele que talvez seja o maior recurso humano, que é a capacidade do diálogo, do entendimento e da construção de consensos a partir de interesses em comum. Então, a perda dessa convergência em torno do diálogo e do entendimento exaspera ainda mais esse ambiente de conflituosidade em todos os setores presentes hoje, predominantes, fenômeno que não é exclusivo do Brasil e que tem sido potencializado por esse fenômeno da tecnologia que presente nos nossos dias e que é a grande mediadora das relações sociais. Nós aqui somos mediados pela tecnologia, e somos exemplos imediatos disso, mas essa tecnologia que subverte a relação humana, suprimindo o tempo e o espaço, eliminando distâncias e colocando o espaço num plano só, o tempo num plano só, sem aquela linearidade cronológica que nós estamos acostumados, vazadas pelo tempo. Ou seja, nós estamos aqui todos no mesmo ambiente, em tempo real, embora em espaços diferentes, mas num único espaço virtual, nesse novo ecossistema que se chama as redes sociais. De modo que essa nova tecnologia, pelo modo como ela é configurada, ela permite uma potencialização como reflexo da própria realidade social e como um fator de indução, de retroalimentação da própria realidade social, amplificando, então, no momento atual, essa divisão e essa hostilidade recíproca pela perda da capacidade do diálogo. A mediação pretende, como um mecanismo, digamos assim, estruturado, porém flexível, recuperar a capacidade do diálogo, a capacidade do entendimento, por meio de técnicas desenvolvidas e apropriadas de outros saberes e reelaboradas dentro do campo da mediação, que são aptas e capazes de prevenir, tratar e resolver conflitos de um modo muito mais amplo e profundo do que o processo judicial. Veja, o processo judicial, que é o nosso instrumental de trabalho, que é o nosso ponto de encontro enquanto profissionais,
né? O advogado, o promotor, o defensor, o juiz, o procurador se encontram no processo judicial e tentam construir a melhor decisão possível. Mas esse processo, veja, pela seletividade das normas, ele captura uma parcela muito pequena da realidade social. Apenas os aspectos que interessam para os poderes dominantes ser tratados no processo judicial. Portanto, um conflito de família, o que nós vamos decidir no processo judicial é quem deve os alimentos, quanto tem que pagar, qual é a frequência, que horas que o menino vai ser pego na escola, qual é a partilha de bens, e os aspectos subjacentes, subliminares, subjetivos, aqueles aspectos que representam uma negatividade à positividade do processo, negatividade no sentido de estarem subliminarmente escondidos, esses não são selecionados para serem tratados no processo. Esses ficam lá latentes, porém vivos. Por isso é que os conflitos se sucedem entre as mesmas partes ao longo de tantos anos, como nós vemos nos casos das relações socioafetivas e familiares no nosso dia a dia forense, no nosso cotidiano jurisdicional. E a mediação vem justamente sair dessa positividade que é o conjunto de leis e que é o processo, para ir na negatividade do que está oculto e suscitar que as partes expressem exatamente o que se passa na conflituosidade real, no plano real de vida. E por meio de técnicas muito aprimoradas, capazes, por profissionais habilitados, de realizar esse trabalho de aproximação e de facilitação do diálogo e do entendimento. E aí eu fico muito feliz, André, e aqui eu já me encaminho para encerrar aqui a minha participação, eu fico muito feliz pelos textos que eu vi no livro. Eu não li todos os textos, mas os textos que eu li são assim de altíssimo nível, altíssimo nível. A gente tem colaboradores aqui internacionais, como o próprio Vesola, Paula, Humberto Dalla, nosso querido amigo, e tantos outros, né? São textos que, além de contar a história dos métodos consensuais, notadamente da mediação, suscitam reflexão, provocam reflexões acerca do nosso papel, principalmente o nosso papel como agentes solucionadores de conflitos, né? Como juízes, julgadores, decisores. Exercer a função com a qual nós nos comprometemos, dentro da linha estreita em que nós fomos formados, é cumprir o papel óbvio que se espera de todo servidor público, de todo magistrado. Transcender essa linha para avançar, tanto no plano filosófico e teórico, quanto no plano dogmático, para conhecer novos saberes e aplicar transversalmente aos casos que nos são submetidos, é o desafio do profissional, principalmente dos profissionais do direito e especialmente do magistrado, deste momento que nós vivemos agora. Um momento de agruras, um momento desafiador, em que as nossas instituições e os nossos mecanismos, forjados no início de uma modernidade, no início de um período de desenvolvimento capitalista industrial, no auge de um positivismo estrito, não é mais adequado para resolver todo e qualquer tipo de conflito de uma sociedade hipercomplexa que reivindica participação e que precisa ter voz e local para se expressar. Então, eu tive a honra, o privilégio de prefaciar esse livro, usei como fonte de inspiração o Spinoza, que é um autor com quem eu me identifico desde muitos anos, e desde garoto, para dizer, porque herdo isso do meu convívio com meu pai, e Spinoza, então, com essa ideia de construção de um Deus racional, mostra para a gente que a razão não pode estar dissociada da transgressão no sentido de transcendência, de ver além, para além do positivismo das coisas objetivas, o que nós temos e o que nós procuramos. E este livro, ele traz isso para a gente. Os textos todos são bastante
provocadores no sentido de descrever a história e suscitar reflexões. Portanto, eu fico muito feliz de que esta obra, que já nasce com aspiração de permanência, seja lançada aqui no Brasil, aqui na nossa escola da magistratura, e com a participação neste evento, com a participação aí de centenas de pessoas que nos acompanham, e com essa mesa aqui, que é bem representativa da ideia da mediação, da política pública da mediação que a gente quer instituir aqui no nosso Estado e no nosso país. Portanto, agradecendo aí a paciência com que os senhores todos me ouviram, meus queridos amigos, eu passo então agora a palavra adiante, André, vou transferir aqui a palavra, se você me permite, ao professor Vezula para que ele faça então a sua exposição. Muito obrigado aí pela paciência e pela tolerância com que me ouviram. Bom dia a todas e a todos. É um prazer para mim estar aqui neste encontro por várias razões. Primeiro, pelo espaço onde estamos a apresentar este livro, Emerge, que sem dúvida é um espaço que está a marcar caminhos para os outros tribunais regionais ou estaduais e que estão, de alguma forma, também trazer luz para outros estados, não somente, mas para outros países também. Estar aqui porque a doutora Márcia Galainho teve a gentileza de me convidar a participar do livro que ela estava elaborando e que realmente foi um prazer poder participar e uma honra para mim. Ao mesmo tempo, estar acompanhados de vocês, desembargadores, que têm uma responsabilidade enorme, porque gostei muito da sua fala, César, porque estava a trazer realmente este espírito da mediação, de poder trazer outra opção para as pessoas, diferenciada do sistema impositivo judicial, que tem a sua razão de ser, digamos, mas que também deve ser limitado a ser utilizado para determinadas questões. Então, digamos, é muito importante poder estar a falar sobre isto. E, fundamentalmente, ter aqui comigo a doutora Paula Galainho, que é realmente o que está nos representar como o que nos interessa a todos, que é o futuro. O livro, não casualmente, e acho que muito acertadamente, tem o nome de Mediação do Medo à Esperança. Não somente para trazer a situação atual que estamos a viver, porque a situação atual que estamos a viver realmente é muito confusa, é muito estranha, não nos permite realmente considerar opções certas, na medida em que as informações que temos são muito contraditórias, e nos enfrenta a nossa própria incapacidade, nos enfrenta a nossa própria limitações, que sempre estiveram, mas que agora se visualizam de maneira patente. Então, é muito importante, acho eu, o lançamento deste livro, e agradeço muito que esteja a ser lançado hoje, e mesmo poder dizer que para as pessoas que entrem agora no site da Amazon, pelo dia de hoje, podem realmente obter uma cópia de maneira gratuita, em e-book. Então, realmente, muito obrigado às editoras, muito obrigado a todos, porque realmente estão possibilitar que este livro possa ser recebido de uma maneira mais geral e sem exclusões. O título, Medo e Esperança, do medo à esperança.
está a resumir tantas questões, mas fundamentalmente a situação da família, que é, em definitiva, a razão de minha participação neste livro, que é precisamente a mediação familiar. A família tem realizado uma evolução social realmente importante, transcendente. Ao longo da minha vida, eu tenho vivido sistemas familiares bem diferenciados, desde um patriarcado absoluto, com funções do homem e da mulher bem diferenciados, com conceitos de exclusão, no sentido da formalidade do casamento. Os filhos fora do casamento não tinham possibilidade de estar reconhecidos socialmente. E disto, ao longo destes 60, 50 anos transcorridos, temos tido uma evolução que nos leva realmente a uma inclusão na família, a um respeito por cada um dos membros, uma possibilidade realmente de um convívio realmente inclusivo, ¿no? E democrático. Estamos ainda num estado de confusão, por isto precisamente o medo, ¿no? Estamos num estado de confusão porque a saída do patriarcado tem de alguma maneira nos enfrentado a situações de regulação dos relacionamentos que nem sempre tem se conseguido. Mas é muito importante ver ao longo da história, digamos, como períodos nos quais existiam ou tradições muito rígidas ou princípios sociais muito rígidos que, de alguma maneira, regulavam a composição da família e as funções a serem atendidas dentro da família, passar, obviamente, a uma legalidade, onde, de alguma forma, no direito, começa-se, por uma parte, a produzir emancipação, na medida que recebemos muito bem os novos direitos incluídos da mulher, os direitos das crianças e dos adolescentes, e, de alguma maneira, um questionamento a este sistema impositivo penalista que está a reger as relações sociais. Porque o sistema impositivo penalista não está simplesmente dentro do código ou dentro do direito penal, está nos relacionamentos cotidianos. Estamos acostumados ainda hoje a pensarmos em quanto a prêmio-castigo, a competição, a imposição de autoridade, a imposição de poder, quando este núcleo base, que é a família, está a produzir esta mudança de poder incorporar os filhos, as filhas, para que possam trazer, se manifestar, o reconhecimento de que são sujeitos, o reconhecimento de que são pessoas que devem ser escutadas, que devem ser atendidas e que devem, de alguma maneira, participar das decisões, não no momento da tomada da decisão final, que deve ser dos adultos, no sentido de que devem ser responsáveis de incorporar as necessidades trazidas por todos os membros da família e procurar opções que atendam todas estas opções. Por isto é que pensarmos numa metodologia impositiva, penalista, para atender as crises das famílias, realmente não está a coincidir com estas mudanças sociais. Estamos num momento de grande contradição. Estamos num momento no qual
ainda hoje o impositivismo, a tentativa de impor regras rígidas, a tentativa de trazer tradições, retrotraer a organização social a momentos, digamos, já ultrapassados, podendo contar, digamos, com um movimento tão importante como o feminismo, que trouxe, junto com as reivindicações da mulher, as reivindicações sociais mais importantes. Então, digamos, estamos num momento no qual, na família, se concentra toda esta questão, toda esta riqueza e esta contradição social. Nós devemos entender que os seres humanos somos muito complexos e que não podemos ser pensados desde uma ciência exclusivamente, e que também não podemos ser pensados desde uma multiciencia. Somente podemos atender esta grande complexidade do ser humano, que se potencializa ainda mais nos relacionamentos humanos e se potencializa ainda mais nos relacionamentos afetivos humanos. Não podemos pensar em que alguma das ciências ou todas as ciências juntas possam realmente dar conta deste ser tão especial que somos os seres humanos. Temos que pensar que somente pensar e viver desde a humanidade, o pensar e o viver de cada de nós, pode dar conta de entender, ainda que não completamente, lógico, mas entender a outro ser humano. Somente pensando em uma abertura que possa nos levar a querer entender, querer conhecer, querer entender, querer compreender o outro. Todos temos realmente a capacidade de nos explicar, todos temos a capacidade de compreender, todos temos a capacidade de pensarmos que somos corresponsáveis do que está a acontecer. Poder quebrar este grande elemento, este grande eixo que divide fundamentalmente o mundo entre vítimas e agressores, que de alguma maneira é precisamente o que produz medo, este enfrentamento, esta imposição. Então, de alguma forma, digamos, toda a metodologia do Estado, em quanto a regular a vida das pessoas, em quanto a tratar de levar um ordenamento nos relacionamentos humanos, sociais, digamos, tem que ter um questionamento, tem que ter uma revisão. Não podemos continuar com um sistema impositivo para atender questões da ordem humana, e podemos sim pensar que a mediação poderia ser uma possibilidade, uma via realmente para acceder a esta interrelação dialógica entre os seres humanos, onde possamos nos expressar e possamos nos entender, nos compreender, nos acolher, nos sensibilizar uns com os outros para poder realmente programar um projeto de futuro, que saia dessa situação de imposição e de medo e que nos leve a construir esta esperança de que vamos a poder viver de um jeito melhor. O fato de um casal ter se conhecido, ter se escolhido, ter decidido morar juntos, construir uma família juntos, o fato de duas pessoas decidir começar a compartilhar a vida e disto surgir filhos, obviamente que é
realmente o milagro da vida, o milagre cotidiano, ¿no? Y sin duda, cuando llegamos a un punto en que, por diversos factores que acontecen, evoluções, etc., realmente não desejo mais poder compartilhar minha vida com meu cônjuge, minha mulher, meu marido, quem seja, porque realmente estamos em projetos separados, não estamos a nos produzir essa grande satisfação, esse grande reconhecimento que nos encoraja a construir e a continuar na vida. Então, nesse momento, a decisão da separação desse casal não tem por que afetar a família. A família é algo que é superior ao casal. O casal é precisamente a origem desta família, mas não é o fim desta família. Estamos realmente esclarecidos que a esperança, como diz o livro, realmente é podermos ter esta continuidade, este projeto de futuro. Eu considero que a mediação não deve ser uma mediação de conflitos, a mediação deve ser uma mediação de pessoas. A mediação não pode trabalhar com conceitos abstratos, deve trabalhar com pessoas reais, como muito bem disse o desembargador César, pessoas reais, pessoas de carne e osso, que temos contradições, sentimos, sofremos, produzimos dor, sentimos dor. E estas pessoas são as que vivemos no cotidiano e que precisamos de uma harmonia nesta família. Essa harmonia, de alguma forma, chega a um ponto que foge de nossa possibilidade de realização por meio do diálogo direto. Às vezes em que precisamos um terceiro, uma terceira, que venha nos ajudar para que esta reflexão possa nos permitir superar estas questões, estes momentos, e que possamos tomar decisões que realmente atendam às necessidades de todos os membros da família. Não podemos fazer uma separação entre questões que têm a ver com a família, na separação, na pensão, na visita, na guarda, a divisão de bens. Não podemos ir a perturbar o relacionamento familiar com estas excisões. Nós precisamos entender a família como um todo, a família como uma estrutura em permanente interrelação. O fato de que mude um dos relacionamentos do casal não tem por que levar a mudar o relacionamento dessa família de uma maneira harmônica. E o ponto fundamental está em que eu posso não querer conviver mais com minha mulher, com meu marido, eu que posso precisar, digamos, ter outra vida, outra companheira, outro companheiro, mas isso não significa esquecer que eu me apaixonei, que eu realmente escolhi essa mulher, esse homem, que me apaixonei, que esse homem, essa mulher era para mim a pessoa com quem eu queria compartilhar. Que eu fiz essa mulher mãe de meus filhos, eu fiz esse homem pai de meus filhos. E essa responsabilidade, essa corresponsabilidade que assumimos ao fazermos mutuamente mãe e pai, isso deve ser o sentido fundamental. Eu posso passar, como sempre decimos, não? De estar com minha princesa, a perceber que essa princesa virou bruxa, mas continua, a bruxa estava presente desde o primeiro momento, só que eu enxergava exclusivamente a princesinha. O príncipe estava sempre desde o primeiro momento, e o sapo também estava sempre desde o primeiro momento.
Então, se o príncipe virou sapo, ou o sapo virou príncipe, é precisamente situações que estamos a viver enquanto a sermos realmente satisfazer nossas necessidades, atender nos reconhecimentos, poder viver plenamente nossas emoções. Estas questões onde devem ser resgatadas todas estas responsabilidades que fomos assumindo, que não é questão de deixar de descartar a essa mulher porque já não quero conviver com ela, descartar esse homem porque eu já não quero conviver mais com ele. Não. Esse homem e essa mulher estarão sempre na sua vida se vocês têm filhos, porque podem realmente elaborar uma transformação dessa família, mas essa família continua. Podemos modificar modelos relacionais, podemos modificar questões espaciais. Então, realmente, o sistema impositivo judicial não pode dar conta destas questões. O sistema impositivo judicial de julgamento tem que estar realmente para atender questões que desbordem a boa-fé, questões que não possam chegar a gerir-se de uma maneira emancipada por a autogestão das pessoas. Porque se eu entro de uma maneira para gerar dependência numa família, essa família, cada vez que tenha algum tipo de dificuldade relacional, vai ter que precisar de mim. Se eu trabalho com um sistema pelo qual eu reconheço a estas pessoas pela sua capacidade de poder realmente atender suas próprias dificuldades responsavelmente, poder de alguma forma dar conta de suas vidas de uma maneira satisfatória, de uma maneira... Então, dessa maneira, eles se emancipam. E essa emancipação responsável é a que vai permitir que essa família continue a trabalhar, a conviver, responsabilizando-se pela cooperação, pelo atendimento das necessidades de todos e de todas. Então, digamos, a mediação deve ser respeitada como um corpo teórico que nos dá uma proposta social de convívio, de relacionamento entre as pessoas, na base da cooperação e não da imposição, na base do respeito, na base da possibilidade realmente de construirmos juntos. E as dificuldades que vamos tendo nessa construção, a possibilidade de ter esta capacidade, sermos capazes de poder dialogar e de poder desenvolver as possibilidades e as opções que atendam às necessidades de todas e de todos os membros da família. Então, digamos, eu acho muito importante que o judiciário incorpore a mediação, mas é muito importante que a mediação se emancipe do sistema de julgamento impositivo. A mediação deve ser uma porta para as pessoas entrarem dentro do judiciário, para poder trabalhar suas dificuldades, trabalhar seus relacionamentos de uma maneira dialógica, de uma maneira cooperativa, e dessa maneira, a partir daí, poder chegar a soluções. E também teremos a outra porta, a porta de julgamento, das normativas, do enfrentamento, que de alguma forma é a que pode dar conta de outras situações que não podem ser trabalhados de uma maneira cooperativa e que têm que ser trabalhados de uma maneira impositiva. Então, digamos, eu acho que estamos num momento muito importante e de alguma maneira, a realidade nos está a exigir
uma reflexão sobre o que estamos fazendo, como estamos fazendo, que serviço a sociedade está a necessitar de nós, que trabalho podemos realizar para acolher estas pessoas e suas necessidades. E sempre pensando que a família é só uma, a família é só uma, e não poder fazer exceções a respeito de questões do casal, questões dos filhos, questões de relacionamentos entre pais e filhos, porque isto é precisamente a família. Isto é a família. E em cada coisa que se trabalhe, cada decisão que se tome na família, todos devem estar envolvidos. Este é outro elemento fundamental que também devemos pensar no judiciário, que a mediação familiar possa atender a participação em situações em que são necessárias a participação dos filhos na mediação familiar. Não, claro, como uma sessão de mediação tradicional, sino como realmente um encontro familiar, onde os mediadores simplesmente vão acolher a esta família para que pueda produzir um interrelacionamento, tenham um momento juntos e possam, de alguma maneira, perceber-se de uma maneira mais sensível, perceber-se de uma maneira mais integrada. Então, isto é fundamental que seja feito. Nós o fazemos em Portugal, nós fazemos em outros países, e, de alguma maneira, isto forma parte de gerar um espaço de diálogo, de reflexão, de cooperação, onde as pessoas possam se realmente constituir em autogestores da sua própria vida, assistindo a essa emancipação, onde, obviamente, devem ser muito responsáveis das decisões que estão a tomar. Então, eu quero dar os parabéns pelo livro, realmente está aparecendo um momento muito apropriado, onde todos estamos a viver crises sociais muito importantes, de oposições, de enfrentamentos, e de alguma forma é um momento em que devemos nos encontrar e reencontrar como humanidade, como seres humanos preocupados uns pelos outros, sentido de comunidade que possa realmente nos fortalecer, e esta interação da comunidade com os seres humanos e os humanos com a comunidade poder trazer esta evolução, esta democracia participativa, esta possibilidade de inclusão permanente. Então, eu quero, mais uma vez, agradecer à doutora Márcia, grande profissional e grande amiga, que já temos trabalhado muito em outras histórias, e que de alguma maneira temos nossos sonhos, e que, bueno, também temos a presença de Paula, que é precisamente os que vem trazendo sua juventude, sua força, sua capacidade, sua inteligência, e que, sem dúvida, vão a poder realizar trabalhos que nós deixamos ainda em stand-by, pendentes de serem trabalhados. Então, passamos a tarefa com um questionamento. Realmente não temos realizado bem as coisas. Não temos realizado bem as coisas. Já deveríamos ter avançado muito mais na humanização das relações humanas, na cooperação e realmente na sensibilidade. Mas este é um desafio que fica, obviamente, enquanto tengamos forças, continuaremos, mas sem dúvida porque existem pessoas como nossa querida Paula e tantos outros profissionais jovens que estão realmente trabalhando, lutando, se esforçando para poder implementar estas realidades. Muito obrigado por ter me convidado. Eu estou muito
feliz por ter participado deste encontro e, claro, fico à disposição de vocês para as questões que desejem apresentar. E, se Márcia me permite, vou pedir para Paula, né, que nos traga suas reflexões. Obrigado. Obrigada, professor. Obrigada a todos. Desembargador André, desembargador César, doutora Márcia Calainho, obrigada. É um prazer enorme, uma alegria gigante estar aqui, podendo lançar o nosso livro, poder conversar com vocês, podendo estar com todas essas pessoas para a gente partilhar de um pensamento que a gente tem lutado tanto por ele e acredita, né? E eu queria agradecer muito a nossa editora também, a editora Cravo, e pelo excelente trabalho, por todo o suporte dado. Lembrar vocês que hoje, como o professor Vezula disse, vocês podem baixar o livro gratuitamente, a gente estimula que faça isso, que a gente quer mesmo que todos tenham acesso. E a ideia é essa, que toda essa discussão e a nossa reflexão não fique conosco, né? Seja partilhada. É um enorme, enorme prazer estar com todos vocês e eu sou muito grata. E o meu artigo no livro, na verdade, vem trazendo uma reflexão das mediações dentro das organizações, né? Num outro contexto, não tem nada a ver com o poder judiciário e nem da família, né? Num outro contexto dentro das organizações. Mas trabalhar a mediação não só como um procedimento, na verdade, né? O texto trabalha a mediação como cultura do diálogo, que é inerente a toda uma visão de sustentabilidade e boas práticas corporativas. Então, quando eu, na verdade, parto dessa visão da organização, eu estou, na verdade, falando dessa grande teia de relações humanas com propósitos comuns. Eu não consigo conceber as organizações como pessoas jurídicas. Elas são pessoas jurídicas que têm pessoas humanas, né? Pessoas físicas por trás, né? Então, ela é norteada por essas relações humanas complexas, como bem disse o César e o professor Vezula. Então, é sobre esse grande composto, essa grande teia de relações que eu quero que a gente reflita aqui junto, né? Quando eu falo no texto sobre stakeholders, sobre partes interessadas, sobre parceiros, na verdade, são essas pessoas, essa rede que eu estou me referindo, né? Esse sistema de relações interdependentes que eu não posso esquecer deles, né? Então, não existe organização sem que eu fale nos colaboradores, sem que eu fale nos clientes, sem que eu falo nos fornecedores, investidores, comunidade. Então, na verdade, uma organização é esse complexo, né? Essa teia de relações complexas. E para que eu tenha uma organização sustentável, na verdade, e aí eu faço uma correlação de sustentabilidade com uma questão de perpetuidade, de prolongamento no tempo, o foco da minha gestão e da minha governança tem que ser produzir nessa rede o máximo de impactos positivos, econômicos, ambientais, sociais, que eu puder. A minha gestão tem que estar toda voltada para essa criação de impactos positivos nessa minha rede, né? Em mim, claro, e na minha rede, né? E minimizar ao máximo os impactos negativos. Então, o que eu questiono é que, infelizmente, todo o perfil das organizações que a gente encontra hoje ainda tem muito forte uma herança toda taylorista, fordista, que prega uma filosofia de desumanização do trabalho, né? De valorização do racional, de um agir mecanizado, by the book. O bom é deixar todas as minhas emoções de lado
e o meu trabalhador valorizado é aquele 100% trabalho, 24/7 conectado com a minha empresa, por e-mail, por WhatsApp, eu sou o último a sair, o primeiro a chegar. As minhas, as minhas interações com os meus colegas de trabalho, o meu lazer e a minha família não fazem parte desse eu trabalhador produtivo dentro dessa visão desumana total de gestão. E claro que eu digo isso, mas eu reconheço que eu tenho empresas diferentes, né? Eu tenho organizações, melhor dizendo, diferentes, estão em estágios diferentes e têm esse tipo de postura em intensidades diferentes. Mas o que eu quero dizer e colocar a reflexão é que isso existe ainda, e ainda muito intenso nas organizações, infelizmente. Quando a gente chega nas empresas para consultoria, muitas vezes a gente vê esse discurso nas próprias áreas de RH, que infelizmente ainda não se veem empoderadas, não se veem como áreas estratégicas e parte, poucas vezes, raras vezes, da área de RH, propostas de mudanças estratégicas de gestão para mudar essa filosofia. E eu digo isso com dor no coração mesmo, porque, enfim, estudo essa área e me interesso, e meu segundo mestrado é exatamente em RH, e fico muito triste de ver muitas vezes ainda, dentro do próprio RH, práticas de discurso, de comando e controle, que na minha percepção, né, tem uma base muito escravocrata ainda, mas para eu falar de uma forma mais amena, né, partem, no mínimo, de um pressuposto de que as pessoas são irresponsáveis e incapazes de uma autogestão que traga uma produtividade mesmo para a empresa, né? E é triste ver como é que as pessoas não foram consultadas disso, né, dessas práticas, e continuam não sendo consultadas de que tipo de impacto isso gera na vida delas, que tipo de impacto isso gera nas próprias organizações. A gente vê tudo isso muito espelhado dentro dos indicadores de turnover, dentro dos indicadores de absenteísmo, que aqui em Portugal se chama absentismo, enfim, você vê muito isso espelhado nos indicadores, mas até quando isso ainda não vai ser visto de uma forma que as empresas consigam refletir em cima disso, né? Porque o que a gente vê é que o prolongamento dessas práticas, né, que muitas vezes são até reproduções absolutamente inconscientes que as áreas das empresas fazem, tem gerado direta e indiretamente um afastamento social, uma desumanização crônica das relações, né? E como eu já disse, isso gera um aumento crítico, né, das doenças ocupacionais, dos conflitos das organizações com um profundo desequilíbrio e insustentabilidade. Então, quando a gente chega no conceito de sustentabilidade na década de 70, a gente vem exatamente para trazer um discurso completamente diferente. A gente vem para trazer um alerta e dizer, olha, esse processo é um processo destrutivo. A gente tem que partir de outros pensamentos e outras bases. Eu parto de um pressuposto na sustentabilidade de liberdade e corresponsabilidade. Eu parto de um pressuposto de uma visão absoluta e interligada, interdependente dos seres humanos, né? Então, não é à toa que a minha definição de desenvolvimento sustentável traz toda uma ideia de que a satisfação das minhas necessidades não pode afetar a capacidade do outro de satisfazer as capacidades deles.
Então, eu estou, em outras palavras, reconhecendo e acolhendo a importância desse outro na minha gestão. O cuidado, o respeito passam a ser palavras de ordem nesse contexto de sustentabilidade. Então, o que eu venho relembrar no texto é exatamente que essa sustentabilidade, essas boas práticas de governança, dependem de um atendimento pleno do princípio da inclusão e do engajamento das partes interessadas, né? É inerente, não existe sustentabilidade sem a incorporação do outro. A filosofia toda da sustentabilidade é exatamente a filosofia Ubuntu, né? Eu sou porque nós somos. Então, é esse entendimento que eu preciso absorver. Eu reconheço também que, quando a gente fala de engajamento, seja difícil o português, não é? Porque a língua portuguesa talvez não mostre com tanta clareza como a francesa e inglesa o conceito de engajamento, né? Esse conceito de compromisso, de casamento que a palavra engajamento traz. Mas o que eu quero dizer é que, numa gestão sustentável, esse engajamento ele é um compromisso, de fato, é um casamento que vem recheado, tomado com objetivos e responsabilidades que se entrelaçam e fazem com que eu, organização, queira entender como a minha gestão, como as minhas atividades, como a satisfação dos meus interesses e necessidades tem implicado, tem impactado a satisfação dos interesses e necessidades das partes com as quais eu me relaciono, né? No dia a dia da minha organização. Então, como a minha gestão sustentável, né, se eu puder dizer assim, tem um compromisso com as minhas partes, né, com a minha teia relacional, eu quero perguntar para eles, olha, como é que está a nossa relação, né? Como é que eu estou agindo dentro dessa nossa relação de interdependência? E eu quero saber a sua posição, como que você se sente, como que você está, né? E eu digo no texto que as organizações elas não conseguem fazer isso senão através da escuta e do diálogo. Então, se isso não for retomado, né, ela não vai conseguir chegar a esse objetivo que a gente está dizendo que é importante, né? Toda a proposta é que as organizações, de fato, absorvam o diálogo e a mediação como cultura, né? Mais do que como procedimento, né? Que aprendam, que interiorizem a prática e aprendam a resolver seus conflitos internos e externos através da mediação, que constantemente repensem as suas estruturas e práticas através do diálogo, que principalmente reumanizem o contexto do trabalho, né? Reconstruam as suas relações dentro e fora da organização. Mais uma vez eu reforço isso, que essas relações sejam reforçadas com novas bases e novas bases criadas através desse diálogo, né? Então, ok, como é que a gente faz isso, né? Muito bonito, Paula, mas como é que a gente faz isso? Abrindo espaços dentro da gestão da nossa organização, espaços de fala e de escuta. Como? Através da mediação, através da criação dos comitês, através das rodas de diálogo, canais de queixas, os fóruns com clientes e fornecedores. São N ferramentas e canais de comunicação que eu consigo criar com a minha teia relacional para que eu consiga fazer essa gestão participativa que o próprio o professor já comentou, só que num outro contexto.
né? Quando eu proponho isso, na verdade, eu não proponho isso, no artigo, mas isso é proposto pela própria gestão sustentável, né? A proposta é que a gente crie mesmo essa ruptura, né? Questione, rompa com esse silêncio de uma gestão tradicional, né? Imposto pela gestão tradicional. E não pode ser uma ruptura aparente, né? Não pode ser um pouquinho, tem que ser um novo mesmo, com roupa nova. Então, não pode ser o velho pintado de novo. Então, onde tudo dentro continua igual. Não é para ser assim, é para ser, de fato, uma quebra de paradigma, né? Eu preciso que as empresas, né, que as organizações, perdão, de fato mudem essa visão de supressão do diálogo e das emoções nas práticas organizacionais, porque isso faz com que a minha estrutura, em algum momento, né, não se sustente e entre em colapso, né? Que é exatamente o cenário que a gente vive atualmente, né? E eu não digo isso, vale ressaltar que eu não digo isso por causa da pandemia, não. Né? Os conflitos, as doenças ocupacionais trazidas por um estresse crônico do trabalho, o conflito trabalho-família, são coisas e conceitos que a gente estuda e são realidades que têm cada vez mais espaço, né? Acontece cada vez mais. Eles só estão potencializados com a pandemia, mas isso é algo que vem acontecendo e é uma realidade prática da gestão das organizações, né? Então, o convite é que as organizações, na busca dessa sustentabilidade, já que eu me propus a isso, crie, de fato, capacidade de escuta e acolhimento das partes interessadas, né? Que essa comunicação seja fluida, seja transparente, mas que, sobretudo, seja uma comunicação permanente, onde eu possa falar de forma muito empoderada e emancipada sobre as minhas relações, as nossas relações, e que a gente mutuamente consiga perceber as condutas e impactos, né, e possa, em conjunto, resolver os nossos conflitos e co-construir um projeto de melhoria e de futuro dessa relação, né? Eu não preciso o tempo todo estar recorrendo ao Poder Judiciário para resolver os meus conflitos organizacionais. Eu consigo, dentro das minhas práticas de diálogo, dentro das minhas práticas de resolução de conflito, dentro de uma mediação, dentro das mediações nas organizações, criar as minhas próprias soluções, porque eu e as minhas partes, a minha teia relacional, nós somos aqueles que têm as respostas. O Poder Judiciário não tem que servir para esse tipo de coisa, né? Claro que eu vou ao Poder Judiciário, mas eu não quero que isso seja a solução das organizações, né? Reconheço que a proposta do diálogo, da mediação como base da cultura organizacional exige mesmo uma grande mudança, né? Reconheço também que a gente já está nesse processo, né? Algumas organizações mais avançadas do que as outras, né? Mas a gente está nesse caminho do diálogo, da incorporação do diálogo e, sobretudo, da reumanização das organizações, né? Da gente trazer o humano das organizações para as organizações, né? Porque é assim que a gente vai sobressaltar esse período todo de crise nas organizações e, sobretudo, na saúde dos seres humanos que a gente está vivendo, né? Esse caminho, né, como o próprio nome do nosso livro diz, ele gera medo, mas
gera esperança também. Então, a gente espera que esse caminho seja o caminho que a gente caminhe daqui para frente. É isso. Acho que a doutora Márcia segue a partir daí. Isso. Doutora Acho que a Márcia, Márcia agora. a doutora Márcia é aquela que conhece pouco dessa tecnologia, então tem algumas dificuldades. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer imensamente ao desembargador André por ter aberto esse espaço maravilhoso para que a gente pudesse divulgar o livro, né? Também ao desembargador César, já que aqui nós estamos no Fórum Permanente de Mediação de Conflitos, e dizer que foi realmente muito importante para nós a experiência de ter lançado esse livro e o desafio de ter lançado esse livro durante a pandemia, né? Nós começamos em novembro, eu recebi um convite da Editora Cravo, que é uma editora nova de Portugal, que trabalha com autores novos, com trabalhos acadêmicos, e eu recebi esse convite de organizar uma coletânea de artigos sobre mediação. E começamos isso em novembro e captamos excelentes artigos e começamos a fazer a seleção para que eles trabalhassem dentro da região o mais diversificada possível das áreas de atuação da mediação. Porque há sempre aquela ideia de que a mediação ela tem família e trabalho, e a mediação como uma ferramenta de diálogo, ela pode ser e a gente acabou de ver aí com a Paula como ela é importante, sem descurar da importância dela na família como de todos nós, né? Com essa visão de responsabilidade e tornar a família emancipada a ponto de poder solucionar os problemas futuros com essa perspectiva de futuro. Né? A mediação ela vai ter um olhar no passado, mas ela não vai se perder o passado. Ela vai se abrir para o futuro para que as pessoas possam crescer. Então, foi fundamental. Nós temos muito cuidadoso, que é o Dr. Tiago, que é uma pessoa cuidadosa nesse trabalho feito na seção e depois, é claro, ter conseguido. Eu acho que foi a maior prova que a editora pode resolver muitas coisas e um trabalho muito bom. Nós já estamos no processo do segundo volume, em que vamos procurar também outras tem seu espaço, seu lugar, e vamos procurar fazer sempre nesse sistema de livro digital, baixado gratuitamente, como hoje, como uma forma de a mediação, o conhecimento de todos, mesmo para quem não é da área, conhecer essa prática, né? Há alguns campos para então, eu queria inicialmente fazer isso, deixar o e nós recebemos aqui algumas perguntas. E eu gostaria de encaminhar essas perguntas aos palestrantes. A doutora Raquel, considerando bastante longo, ela
questão de resolver esse espaço do Tribunal de Justiça, que hoje, com todo o trabalho praticamente reduz um pouco esse entre as pessoas. E como que os princípios colocados pela Paula do Tribunal de Justiça. Eu vou ler também uma pergunta, e nesse tempo a professora Paula vai pensando em como resolver isso. A pergunta para o professor Vezula é: as questões patrimoniais poderiam ser discutidas com toda a família, principalmente com crianças pequenas envolvidas? Eu vou dar a primeira palavra ao professor Vezula. Márcia, realmente se escuta muito mal. Se pode repetir falando um pouco mais devagar, provavelmente porque eu não sei se sou eu exclusivamente ou é uma situação geral. Então, Márcia, o seu som está muito ruim. Primeiro eu fiquei em dúvida se era o meu áudio que não estava captando bem, mas eu já vi que a Paula se manifestou no sentido de que o seu som está ruim. Não sei se você pode mexer aí no microfone. Então está muito picotado, está vindo com muito ruído. Você tem como mexer aí? Porque estava bom no começo, quando você falou no começo, depois foi piorando, então não deu para entender bem a pergunta. Eu queria primeiro me desculpar, porque a internet aqui, eu tô aqui na zona rural do Rio, então a internet aqui realmente não é muito boa. E agora o som ficou bom. Agora o som ficou bom. Melhorou? Ah, que bom, que ótimo. Bem, então vou repetir a pergunta para o professor Vezula. A pergunta é feita no sentido de saber se as questões patrimoniais, quando a sociedade conjugal é dissolvida, se essas questões patrimoniais poderiam ser discutidas envolvendo as crianças. Se o senhor acha que as crianças podem participar dessa discussão. Ouviu melhor? Estou bem claro, muito obrigado. Você quer que eu apresente a resposta agora? Sim, pode responder agora. Okay. É muito importante pensar que mesmo estas questões patrimoniais que apareceriam como coisa de adultos, coisa que deve resolver o próprio casal. O casal deve resolver, incluindo na sua cabeça, no seu coração, na sua compreensão, que esses filhos também vão a sofrer consequências pela maneira em que eles vão produzir essa divisão. Então, não vão a participar os filhos da questão da decisão, porque essa decisão tem que ser dos adultos. Mas esses filhos devem ser considerados, devem ser escutados, devem ser percebidos, porque onde vão morar vai modificar fundamentalmente para esse casal, digamos, com quem vai morar a maior parte do tempo ou não, se vão fazer uma guarda compartilhada, de que maneira, ou seja, todo isto está integrado. Não podemos isolar, vamos a trabalhar exclusivamente a divisão de bens, porque a família é uma só, e essa divisão de bens envolve todo o modo deles estar separados, como vão organizar suas vidas a futuro, de que maneira vão estar as crianças atendidas, como vão ser atendidas as crianças, como vão ser atendidas as necessidades do pai, da mãe. Todo isto deve estar absolutamente integrado. Então, terão que ser os pais os que tragam esta, digamos, situação de as necessidades das crianças. As crianças devem estar envolvidas nesta questão, a partir do pensamento, do sentimento, da maneira em que eles vão atender esta questão. Então, digamos, a família é uma só,
E as decisões que vão tomar na construção desse projeto de futuro terá que envolver a todos, não nas decisões, mas sim a serem escutados, serem trazidas as questões. O mediador pode escutar a partir da palavra dos pais, mas às vezes os pais têm dificuldades para reconhecer seus filhos como sujeitos. Às vezes os pais têm um sentimento com esses filhos de pertença, de objetos, de auxiliares, né? E perdem a dimensão da subjetividade, de serem pessoas com necessidades próprias, diferenciadas, né? dos projetos de vida que posso ter para meu filho. Se não incluo meu filho nisso, então, de alguma maneira, todas as decisões devem incluir as crianças. Se as crianças não podem ser trazidas pela palavra dos pais, então vamos organizar estes encontros onde não vamos falar das questões, simplesmente vamos procurar que eles possam ter um encontro, né, onde se percebam de outra maneira, pelo fato de estarem, né, junto com os mediadores. É simplesmente isso. Os mediadores estão a fazer a possibilidade de que esse encontro cobre uma capacidade de percepção mais aguçada, mais realmente pronunciada, e depois teremos um encontro onde possamos refletir como casal sobre como está a situação relacional da família. E daí surgirão decisões claras a respeito de tais temas, tal outro tema, mas sempre considerando a família como um todo. Muito obrigada, professor. Então, eu vou repetir a pergunta que foi encaminhada para a Paula. Considerando que o tribunal, um tribunal, não precisa ser o Tribunal do Rio, qualquer tribunal é uma organização, você vê o espaço de aplicar esses conceitos de escuta, de debate, de locais de discussão, aplicado a um tribunal, por exemplo, considerando a questão da hierarquia, que sempre dificulta um pouco isso, haveria essa possibilidade? Eu quero agradecer imenso a pergunta da Raquel Abreu, e eu não tenho dúvidas, Raquel, que isso é absolutamente possível. Claro que quanto mais hierarquizada e quanto mais uma estrutura absolutamente formal e burocrática como a gente tem nas nossas instituições públicas, né? Nossas organizações públicas, isso é muito mais difícil, né? Um desafio muito maior, mas é exatamente onde a gente tem maior desafio, é onde a gente tem que ir mesmo e mergulhar de cabeça. Então, é muito importante que a gente comece a pressionar as estruturas das organizações públicas para que, e aí nisso também o Poder Judiciário, que crie seus fóruns, seus comitês, mas não fóruns e comitês incluindo os servidores. Então, você colocou na sua pergunta aqui a questão dos processos digitais e outros procedimentos de dentro do Poder Judiciário. Como é que eu vou... como é que eu não vou incluir o meu servidor para saber como é que ele está vendo essas mudanças, como é que tudo isso está impactando na vida deles. Então, ter uma gestão mais participativa numa estrutura como o Tribunal de Justiça, como os tribunais, é um desafio, mas ele é absolutamente possível e necessário. Eu tenho... Poxa, já trabalhei no TJ também e sei e conheço bem a realidade e, enfim, a gente tem que agradecer
ter pessoas e desembargadores que hoje têm uma cabeça mais aberta, como o desembargador André, como o desembargador César, que têm mentes abertas e querem criar todo um pensamento e uma estrutura diferenciada e percebendo essas necessidades, aproveitar isso e poder instituir esses locais de discussão e de mudança de gestão e trazer exatamente essa gestão mais humanizada para os nossos tribunais. Eu não tenho dúvida que isso é possível, muito embora seja um desafio maior, mas vamos colocar pressão para que a gente mude essa realidade, não tenha dúvida. Eu acho realmente muito importante. Eu acho que o tribunal é capaz de fazer isso, porque ele foi capaz de trazer a mediação. A gente que vê, por exemplo, compara Portugal, né, que ainda não trouxe a mediação para dentro dos seus tribunais, né? Ainda é muito difícil você trabalhar com essa ferramenta, quer dizer, entender o sistema multiportas. Nós temos pessoas hoje, como o ministro fez um webinar do IFAM no começo da semana, em que ele fala do sistema multiportas de uma forma, a única forma todo esse congestionamento do Poder Judiciário, que já é sabido, né? Mas colocando essa porta da mediação como uma representação ou uma externalização do acesso à justiça. Quer dizer, o sistema multiportas é a nova leitura, a leitura mais moderna do acesso à justiça. Quer dizer, quando a Constituição fala em acesso à justiça, ela não limita isso ao acesso ao processo. Desembargador César, já tivemos várias discussões, várias conversas, mostrando que a porta do processo é uma das portas, né? E nós precisamos trabalhar muito essa entrada da mediação pré-processual, que é aquela que impede, que vai resolver o problema sem que se chegue ao processo. Então, eu acho que isso os nossos tribunais aqui no Brasil estão de parabéns, porque interiorizaram a ideia da mediação, que, infelizmente, ainda não se consegue em Portugal. E vai ter que ser um trabalho bastante grande para se conseguir, né? Eu queria perguntar ao se ele gostaria de acrescentar alguma coisa no que tem falado, já tem falado aqui. Gostaria de acrescentar alguma coisa? Você dirigiu ao César ou a mim? É porque o áudio voltou a ficar um pouquinho ruim. Não, ao desembargador César. Tá. Eu não ouvi também o que você falou direito, Márcia, porque cortou na hora. A Márcia está perguntando se você quer acrescentar algumas considerações ao que você falou e ao que foi falado aqui. Sim, queria sim. Primeiro, eu queria registrar a exposição do professor Vesula, quando ele dá um sentido holístico da abordagem ao núcleo familiar, às relações socioafetivas, que é algo que nós temos tentado implementar aqui no Rio de Janeiro, onde nós criamos as Casas da Família, justamente com essa metodologia, uma abordagem ampla e holística, envolvendo todo o núcleo familiar, sem distinção, inclusive as crianças, que foi objeto de um dos questionamentos, de uma das perguntas. Então, nós temos hoje 5 casas da família, ideia inspirada nessa metodologia que o Vesula apresentou, implementamos em caráter experimental e tivemos um êxito superior a 96%
numa amostragem de mais de 1.800 casos, então não é uma amostragem curta. E isso mostrou para a gente, tem se mantido assim, que os conflitos são resolvidos definitivamente, porque, ao contrário dos processos judiciais de família, que se multiplicam e se replicam com ações de guarda, inversão de guarda, execução de alimentos, e pedido de prisão, e conversão em divórcio, e partilha de bens, na casa da família, os conflitos são tratados de forma ampla e holística e profunda, e nós não tivemos nenhuma recorrência de pessoas que passaram pela casa da família voltando para buscar tutela jurisdicional. Então, isso mostra o acerto desse programa para o atendimento das relações socioafetivas. Eu chamo de socioafetivas as composições familiares heterogêneas que nós temos hoje em dia, né? Diferentemente daquelas tradicionais fechadas que nós tínhamos até poucas décadas atrás. Então, isso eu gostaria de deixar bem claro, aproveitando, então, a oportunidade que o Vesula abre quando ele apresenta esse tema muito bem. Com relação à Paula, eu também queria trazer um exemplo de que nós instituímos, em caráter experimental, um modelo de mediação organizacional no Tribunal Regional Eleitoral, iniciativa, inclusive, em conjunto com o nosso colega, o ex-presidente, Carlos Eduardo Fonseca Passos, e foi quem tomou a iniciativa, junto com o Antônio Carlos Esteves Torres, que à época nos acompanhava, e nós implementamos um núcleo de mediação organizacional no âmbito da estrutura administrativa do Tribunal Regional Eleitoral. E esse núcleo se perpetuou e tem desenvolvido e procurado adaptar os colaboradores, os servidores, identificando as potencialidades de cada qual, inclusive promovendo reorganização interna. Além disso, esse programa incluiu uma interação com o serviço de ouvidoria externa e um canal interno prévio aos processos administrativos disciplinares, de modo que a gente pudesse fazer uma sessão de mediação interna prévia a processo administrativo disciplinar, o que é absolutamente, em termos aqui de uma experiência, digamos assim, avançada para os nossos padrões burocráticos do tribunal. Então, como a Márcia também mencionou, o momento atual que a gente vive proporciona levar em consideração os recursos desses novos saberes, sobretudo da mediação, não apenas para a solução dos conflitos interpessoais em substituição ao processo judicial, mas incorporar na própria estrutura burocrática do tribunal. E um dos nossos projetos é implementar no Tribunal de Justiça, assim que nós tivermos oportunidade mais adequada, um núcleo de mediação organizacional, a exemplo do que nós fazemos no âmbito do NUPEMEC, que todas as nossas considerações são democraticamente debatidas com todos os envolvidos, todos os colaboradores são voz ativa de toda a sua estrutura, com participação. Da mesma forma, essa é a relação que nós mantemos com os nossos coordenadores de SEJUSPs, tanto os juízes quanto os demais colaboradores. Todos os projetos que nós desenvolvemos no NUPEMEC, André, todos eles partiram de uma comissão constituída para estudar o projeto. O último agora foi de mediação pré-processual e recuperação de empresas. O presidente acabou de assinar esta semana. Um projeto que nós elaboramos para e passo com os tribunais de São Paulo e Tribunal do Paraná, e que nós implementamos aí nesse contexto.
E, para isso, nós constituímos uma equipe multidisciplinar, com representantes do tribunal, dos advogados, do Ministério Público, tinham 4 membros do Ministério Público, dos negociadores especializados em direito empresarial e recuperacional, e os nossos mediadores e demais colaboradores. Portanto, uma rede de contribuintes para que o projeto possa nascer o melhor possível. E sempre com esse espírito, o espírito do entendimento, da ampliação do diálogo e do entendimento estruturado, mas propositivo. Então, a gente vive um momento muito auspicioso. Se, por um lado, nós temos o drama de perda de entretecimento social, de falta de coesão social, de atos de hostilidade desarrazoados, inclusive contra as estruturas do Estado Democrático de Direito, de uma vida republicana. Por outro, nós vemos dentro dos próprios poderes constituídos, e o Tribunal do Rio é um exemplo, o vicejamento de ideias transformativas dessa realidade para a qual a gente já olha sem muito apreço, e queremos transformar a realidade das nossas instituições para que elas se tornem efetivamente participativas, democráticas e propositivas. Então, você veja a pertinência desse evento aqui, do lançamento do livro, né? O sentido de oportunidade muito próprio, porque falamos aqui de 3 questões relevantíssimas. Vezula abordando as questões das relações socioafetivas, a Paula abordando as questões relativas à mediação organizacional, né, nos entes privados, mas também nos entes públicos, e a Márcia também apresentando essa ideia de que a mediação é uma forma a ser integrada na vida de relações interpessoais, mas também na vida das relações institucionais, né? Então, o momento é auspicioso porque assume a presidência do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, que tem a responsabilidade de formular e implementar a política pública da consensualidade no país a partir dos tribunais, mas não apenas nos tribunais. Os tribunais foram o órgão de Estado responsável pela elaboração e implementação de uma política pública nacional na direção da sociedade, da esfera pública, e não apenas dentro dos tribunais. Nós não queremos um tribunal de julgar, um tribunal de mediar. Essa função que o tribunal exerce é uma função política. E um momento auspicioso, porque assume a presidência do tribunal, do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Luiz Fux, que, juiz de carreira e experimentado na vivência diária, na rotina diária da atividade jurisdicional, e professor, livre docente da UERJ em Direito Processual Civil, permite a gente entrever, antecipar um cenário de avanço nas pautas da consensualidade, da mediação. Eu tenho absoluta convicção, pelo que o ministro Fux já fez e tem divulgado, que a mediação será uma prioridade na sua gestão no Conselho Nacional de Justiça. Não tenho a menor dúvida disso. E, por outro lado, a presença do ministro Luiz Felipe Salomão. Nós temos, de um lado, o criador do Código Fux, e, do outro lado, o criador da Lei Salomão, que convergem para a difusão dessa política pública da mediação. Não é por outra razão que, em menos de 5 anos, as 2 leis têm 5 anos de vigência, de existência, de vigência um pouco menos, em 5 anos,
os tribunais brasileiros e a sociedade começam a assistir uma verdadeira transformação, eu diria uma revolução, né? Em que a mediação, os métodos consensuais, a mediação, mas a justiça restaurativa, a conciliação e tantos outros métodos que nós conhecemos, fazem parte da estrutura burocrática de todos os tribunais do país. Isso é inédito. Isso é universalmente inédito. Um país com a dimensão do Brasil, né, com mais de 90 tribunais, terem toda a estrutura judiciária do mais simples juízo de uma comarca até o Supremo Tribunal Federal, órgãos próprios para a solução consensual. Isso é inédito. Em menos de 5 anos, isso é inédito. 10 anos faz, este ano, a Resolução 125 do CNJ, que deu esse pontapé inicial recente para a gente. E com esses 3 diplomas, nós formamos o nosso microsistema. Mas nós temos um avanço significativo. Hoje, a mediação é pauta de toda discussão no judiciário, de toda a escola da magistratura. Até na graduação, a partir do ano passado, foi incorporada na grade de formação dos futuros bacharéis em Direito. Portanto, o momento é extremamente auspicioso. Nós é que temos agora uma sensação de tempo digital, queremos tudo hoje. A construção é lenta, e é importante que seja lenta para que ela seja sedimentada e bem consolidada. Mas eu não tenho dúvida nenhuma, o cenário que aponta um pouco mais adiante é de frutificação da mediação. Ela começa agora a vicejar, a render frutos, a se desenvolver e a ganhar pujança e a ser definitivamente incorporada como um modelo. E o brasileiro, a despeito do momento atual, ele é receptivo ao diálogo e à conversa, ao entendimento. Ele é suscetível a isso, do ponto de vista de que o brasileiro aceita conversar. É preciso criar um ambiente para isso. É preciso criar um acolhimento para isso, né? Então, eu acho que, me estendendo demais aí nas respostas, mas eu não queria deixar de comentar nem a fala do Vesula, nem a fala da Paula, que eu achei extremamente relevante, e a da Márcia também, quando me dá esse gancho aí. Então, muito bom. Acho que nós temos aí um bom momento, um bom piso para avançar aí pela frente na mediação. Veja aí pelas manifestações que nos trazem aqui, mais de quase 500 pessoas nos assistindo, só aqui no nosso canal, mais no YouTube, mais nas redes sociais. Ou seja, isso mostra a importância do tema que nós estamos tratando. Te devolvo a palavra, Márcia. Bom, sabem que eu estou aqui com um problema do meu áudio. Não sei se agora está melhorando. Vamos torcer, né? Realmente, eu acho que essa conjugação do ministro Fux e do ministro Salomão nesses postos importantes vai ser realmente o que faltava para os métodos adequados conseguirem deslanchar. E eu gostei muito da tua colocação de que o espaço não é só o do tribunal, criar um tribunal de mediação e um tribunal de julgamento. A ideia não é essa. A gente precisa realmente levar para as comunidades, levar para as câmaras privadas que precisam realmente de ser um espaço melhor. Eu sempre falei, já conversei isso com você várias vezes, eu percebo que quando a pessoa vai para a mediação, mas é o espaço do tribunal, embora seja um prédio separado, mas é o espaço do tribunal, sempre cria um certo uma ressalva, um certo medo, uma certa incompreensão de ser naquele espaço do tribunal. E então eu acho que levar a mediação sempre que possível para as câmaras privadas vai deslocar um pouco essa ideia de que mediação é o mesmo que julgamento, porque é feito no mesmo espaço. E esse trabalho agora, sem dúvida, ter construído isso dentro dos tribunais, a coragem que os tribunais tiveram de assumir para si a tornar a mediação um fato, né? E a aplicação e o trabalho de mediação,
que é feito pelos mediadores voluntários, infelizmente, até hoje, voluntários, mas, enfim, é um trabalho brilhante. Foi por essa razão que o livro é dedicado ao NUPEMEC. É dedicado ao NUPEMEC porque o NUPEMEC é a escola de todos nós, né? Mas agora eu acho que o segundo passo é levar a mediação para fora dos tribunais e fortalecer o espaço das câmaras privadas, que eu acho que vai ser um segundo passo muito importante, né? Eu queria mais uma vez agradecer à editora Cravo, antes de passar a palavra ao desembargador André para o encerramento, agradecer imensamente à editora Cravo o trabalho que eles tiveram de conseguir tornar esse livro uma realidade nesse tempo de pandemia e dizer que realmente foi um privilégio trabalhar com eles e, sendo uma editora portuguesa, nos coloca numa posição muito interessante de ter nossos trabalhos publicados em outro país, o que é muito bom, e dizer que a editora Cravo está aberta, tem me oferecido para outros trabalhos, já vamos entrar no segundo volume do nosso livro. Então, eu queria, mais uma vez, agradecer a ela, agradecer ao professor Vesula de ter vindo apresentar o seu trabalho, a Paula também, ao desembargador César, que fez um prefácio lindo, maravilhoso, e que só honra a nossa publicação, o seu prefácio. E vou, então, voltar com a palavra ao desembargador André, e agradecer ao desembargador André, claro, por ter dado esse espaço para nós, para que ele faça, então, um encerramento e que lembre que no dia 3 de julho teremos uma outra oportunidade de lançamento do livro com outros autores, que serão o professor Humberto Dalla e a advogada Samantha Pelágio, para o lançamento também do livro. Desembargador André, devolvo a palavra. Obrigado, doutora Márcia Calainho. Eu queria agradecer a participação de todos nesse webinar, que foi fantástico. Acho que, como disse aqui o doutor César Cury e a Márcia, todos destacaram, não podia ser mais oportuno a gente estar falando sobre mediação aqui. Eu acho que há uma conjunção de fatores que hoje estimulam, indicam que a mediação é um caminho muito importante para a solução dos conflitos de interesse. Eu diria mais, César, que a mediação, mais do que um método alternativo de solução de conflitos, é uma filosofia, né? É uma forma de pensar a solução de conflitos, né? Não é só um método diferente, é uma filosofia diferente e deve permear, eu acho que, todos aqueles que pensam, né, na solução de conflitos de interesse. Eu acho que a mediação é um caminho tão mais fluido, na medida em que a mediação parte o quê? Da tolerância, que é uma coisa que hoje nós estamos precisando na sociedade. A sociedade, hoje em dia, é uma sociedade muito intolerante, a gente percebe isso nas redes sociais, a gente percebe, enfim, no espaço público, né? Quanto ódio, quanta incompreensão, e a gente vê, então, a mediação como um caminho que, na verdade, busca a superação dessa litigiosidade, dessa conflituosidade, dessa polarização que vivemos na sociedade, né? Então, por isso que eu digo que, mais do que um método alternativo, um método distinto, eu acho que é uma filosofia, um modo de ver, né, a solução dos conflitos de interesse, que deve permear não só o espaço público dos tribunais, mas também outros espaços, câmaras privadas, enfim, outras formas de pensar a mediação. E agradecer imensamente a iniciativa de lançar esse livro aqui na Emerge. A Emerge que agradece, né, que vocês tenham trazido para cá, para esse espaço, que é um espaço plural, um espaço que busca o diálogo, que busca trazer sempre caminhos, né, para a solução dos conflitos de interesse. Vocês tragam para cá esse livro que foi muito oportuno. Quero agradecer imensamente o César Felipe Cury, que para mim é um símbolo. Quando a gente fala em mediação, a figura do César sempre vem à minha mente. Acho que ele hoje é um homem que está ligado
de forma indissociável à ideia da mediação, tem um papel fundamental. Seu nome já está inscrito aqui, César, na história da mediação aqui no direito brasileiro, né, que você é um grande entusiasta, desde os primórdios, quando a mediação ainda era vista como uma coisa menos importante, né, e você batalhando lá, e muitas vezes como uma espécie de Quixote. Eu vi quantas vezes você estava ali batalhando e contra, digamos assim, a resistência que nos nossos tribunais, magistrados, enfim, aqueles que estavam na alta administração, tinham, porque viam a mediação como uma coisa menos importante, como quase uma coisa pitoresca, quando, na verdade, era o caminho. Eu não consigo esquecer aqui, quando ainda era juiz auxiliar da Escola da Magistratura, que hoje eu estou tendo o privilégio de dirigir durante esse período, eu não me esqueço quando assisti uma palestra do saudoso professor Luiz Alberto Varat, em que ele falava aqui na mediação, e falava com que as formas atuais, na época, de solução dos conflitos de interesse, no futuro, né, daqui a algumas décadas, etc., seriam vistos como uma coisa totalmente ultrapassada, seria praticamente como uma mensagem que alguém encontraria na praia dentro de uma garrafa, né, como que um náufrago teria colocado e a gente abriria ali olhando como uma coisa do passado. E eu vejo que esse futuro chegou muito rápido, talvez em função das novas tecnologias. A gente está vendo uma mudança dramática e muito rápida e muito veloz na comunicação, nas formas de solução dos conflitos, e eu vejo isso de forma muito positiva. As novas tecnologias vieram realmente dar uma velocidade muito grande em relação a esses avanços, inclusive na forma de pensar a justiça e a solução dos conflitos de interesse. E para você ter ideia de como é que a gente está abrindo espaço, e fundamentalmente para esse tipo de pensamento, hoje mesmo, já faço aqui um anúncio, nós vamos ter, na parte da tarde, às 17 horas, um outro webinar falando sobre arbitragem administrativa e tributária. E é um webinar internacional, porque vamos ter aqui a participação de uma professora querida, a doutora Tânia Carvalhais Pereira, junto com o professor Gustavo da Rocha Schmidt, professor Heleno Taveira Torres e o professor Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo. Eu vou estar aqui na abertura também falando sobre esse tema da arbitragem administrativa e tributária. Enfim, isso é a Escola da Magistratura trazendo essas ideias, né, de solução de conflitos de interesse, né, que saem um pouquinho dessa verticalização, né, e da justiça estatal, que é uma forma antiga de pensar a justiça, ainda necessária, claro, mas que não é a única forma, né? Está se tornando cada vez mais uma das formas para pensar a justiça. Então, quero agradecer imensamente ao meu querido amigo César Felipe Cury, ao professor Juan Carlos Vezula, uma muita honra recebê-lo aqui na Escola da Magistratura, a minha querida Paula Calainho, que é de Além Mar, está aqui falando conosco, muita saudade aí do Porto, de Portugal. Muito obrigado pela sua presença, pela sua colaboração. E a minha querida Márcia Calainho também, de coração, agradeço imensamente a sua participação aqui. E quero agradecer a presença de todos. O Cury destacou aqui a presença de mais de 400 pessoas. Chegamos, acho que a um pico aqui de 460, 470 pessoas assistindo esse tema, o que mostra que o tema da mediação é um tema que está despertando a atenção das pessoas, porque realmente é muito importante. Muito obrigado a todos, obrigado à equipe da Emerge, obrigado àqueles que nos assistiram e aos participantes, e convido a todos para continuarem conosco, assistindo aos webinários da Emerge. Hoje mesmo, como anunciei, temos um sobre arbitragem administrativa e tributária, um tema muito importante, às 5 horas da tarde. Obrigado a todos, um grande abraço.